Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? E aí? Estamos sem vista? Estamos sem visual? Olha que maravilha, cara. Estamos aqui num cantinho aqui no Joá, aqui na Joatinga, no Rio de Janeiro, né? E estou bem vestido aqui também, né, cara? Com a camisa do Casimiro. Farei parte lá da trupe do Casé. Já estou fazendo parte, né, cara? Na cobertura da Copa do Mundo, né, cara? Vamos comentar jogos ali, né, em alguns perfis ali filiados ao Casé. A gente não pode revelar, né, exatamente aonde. A gente vai comentar alguns jogos ainda, mas de qualquer maneira, em breve eu conto tudo pra vocês, né? Pô, Bruno, quero te assistir, quero te acompanhar, como é que vai ser? Em breve eu vou colocar tudo aqui pra vocês me acompanharem. Vou fazer um vídeo específico à parte sobre isso. Tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Lembrando, né, rapaziada, a gente tá fazendo uma organização nova aqui no canal por motivos óbvios, né, cara? A gente vai começar uma correria insana de Copa do Mundo. Eu vou ter centenas de entregas de vídeos aí pra fazer, além dos jogos que eu vou comentar, além das presenças que eu vou ter que marcar. Segunda-feira eu tô viajando pra São Paulo, terça-feira eu já volto pro Rio. Vai ser uma loucura, mas vai ser uma loucura boa, boa, né? Porque a gente, pô, eu lembro de 2 anos atrás ali, pô, querendo expandir as coisas, e agora a gente tá cheio de trabalho. Porra, não vamos reclamar, né, cara? Vamos apenas agradecer e cumprir o nosso trabalho, né, rapaziada? Temos que trabalhar bastante, focado, né, e sempre aperfeiçoar o nosso trabalho, beleza? E agora a gente começa aqui a falar também, rapaziada, sobre público. Eu quero falar sobre público, torcida. A gente vai ter um resumão Brown e Fogo no fim do dia, bem verdade, né? Qualquer novidade que surja, a gente fala, né? Eu quero falar até do Saravia, ele que fez uma publicação até muito bacana, muito bonita, se despedindo do Botafogo, da torcida. Sorte ao Saravia, que na minha opinião é um bom lateral direito, apesar de não ter sido tão bom assim com a camisa do Botafogo. Eu acho que de 0 a 10 ele foi nota 5 no Botafogo. Ele foi um cara que contribuiu em algumas coisas como desarme, mas ele era um cara, enfim, que ofensivamente ele rendia mal em relação, assim, em comparação, àquilo que ele foi no Internacional, que pra mim não é nenhum exagero dizer que ele foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro de 2020. E aí depois ele foi pro Porto, ele teve a lesão, torceu o joelho, né? No caso, voltou, né, pro Porto. Enfim, é um cara que ele tem qualidade e tenho certeza que ele vai render na carreira dele, né? Mas a gente fala dele mais tarde, tem outros assuntos aí que devem surgir ao longo do dia no Botafogo. E agora, né, a gente fala um pouquinho sobre torcida. Tá legal? A gente já falou, inclusive, no vídeo do resumão, né, o nosso resumão, ele ficou bem completo, né, na verdade. Ele ficou com 20 minutos, falando ali sobre as metas que o Botafogo colocou, que foram atingidas em 2022, né, que nós colocamos ali, da situação dos funcionários do Botafogo que vão para o Catar, foi muito bacana. E agora a gente fala aqui um pouco sobre torcida, até porque o tema torcida estava inserido nesse último vídeo e eu quero me aprofundar um pouco mais. Primeiro falar da torcida do Botafogo como visitante. O Botafogo se manteve no top 5 de times que mais colocaram torcedores visitantes no Campeonato Brasileiro Série A. Tá num grupo ali, né, nesse top 5 com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e o Flamengo. A gente tá falando do Flamengo e do Corinthians, são torcidas assim, muito nacionais, né, cara? São torcidas que você vai em Manaus tem pra caramba, você vai, porra, no Nordeste tem pra caramba, você vai no Sul tem pra caramba. Então são duas torcidas que tendem a ficar realmente no topo quando se fala de jogos fora dos seus respectivos estados, né? Corinthians e São Paulo, Flamengo no Rio de Janeiro. O que acontece? Acho que é interessante a gente ressaltar também que o São Paulo tem uma torcida que ela é top 5, né? E que, independente do momento do São Paulo, né? O São Paulo é uma torcida de top 5, que é interessante que o São Paulo não fez um bom brasileiro, mas colocou bom público, né? Fora de casa. E o Palmeiras não precisa falar nada, né, cara? Além de ter uma torcida grande também, né? Não é tão grande quanto a do Flamengo, quanto a do Corinthians, mas o Palmeiras vive um dos melhores momentos da sua história, né? A terceira, chamada da terceira academia do Palmeiras, né? Vocês têm os tempos dourados lá da década de 60 do Ademir da Guia, né? Tem aquele time da Parmalat ali dos anos 90, fim dos anos 90, início dos anos 2000, né? Que foi campeão da Libertadores, né? Com Alex, com Filipão de técnico. E aí agora o Palmeiras, né? Bicampeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, Recopa. Não tem muito o que falar, né, cara? Não tem muito o que discutir, né, em relação ao Palmeiras, né? E o Botafogo, momento de reconstrução. O Botafogo não fez um ano sólido, constante. O Botafogo teve um ano turbulento.
O Botafogo caiu nas oitavas da Copa do Brasil, o Botafogo teve momentos em que brigou para não cair, e a questão não é nem brigar para não cair, cara, porque o pior, assim, em termos de público, é curioso, né? Eu acabei de citar o Alex, né, ídolo do Palmeiras, do Cruzeiro, hoje acabou de assumir, inclusive, o Avaí, vai ser o técnico do Avaí profissional para 2023, o Alex, que é um ídolo que eu tenho, e eu li no livro dele, né, que ele falava que era curioso que aqui no Brasil o time estava em 10º, sei lá, brigando por uma vaga na Libertadores, ia 5 mil pessoas no estádio. O time está em 12º, vai 3 mil pessoas. Mas aí o time entra na zona, vai 30 mil pessoas. Porque, sei lá, cara, eu acho que mexe com a adrenalina no torcedor, cara, isso não pode cair, né? Tem que brigar para não ser rebaixado. Você tá brigando ali por alguma coisa mais consistente, né? Então, teve momentos ali do campeonato que o Botafogo estava em 12º, 13º, 9º. E não tinha tanta coisa, né? E aí, mesmo assim, a torcida do Botafogo comparecia em peso. Eu acho que mostra muito da força do torcedor visitante do Botafogo. A torcida visitante do Botafogo, ela sempre foi muito eufórica, mesmo antes desses tempos de SAF, sabe? Eu acho que é muito importante. Qual é, moleque? Beleza, mano? Tranquilão? Porra, quase, hein, mano? Caralho, pelo amor de Deus, né, capaz? Mas 2024 nós vamos. Tamo junto, mano. Aí, pô, fogão aí, dando um rolê aí, me reconheceu. E aí, cara, essa média de público ela é muito interessante. Eu me lembro que em 2019, eu não me lembro qual foi a média de público do Botafogo naquela ocasião como visitante, mas em 2019 eu fui pro Serra Dourada para assistir um Botafogo Goiás, um Botafogo com um time do Barroca, remendado. Já era um time fraco, tava com desfalques. O Botafogo perdeu pro Goiás, jogou nada aquele jogo, e, cara, a torcida do Botafogo eufórica, né? Tomou parte ali, teve que abrir um setor a mais ali para a torcida do Botafogo em 2019. Isso aconteceu esse ano, inclusive, né, no Independência, teve que abrir parte do setor visitante a mais para o Botafogo no Campeonato Brasileiro diante do América Mineiro, né? Então, essa média de visitante é muito bacana. E a média de mandante, apesar do pessoal falar, Bruno, a torcida do Botafogo não comparece e tal. Cara, isso não é verdade, não. A torcida do Botafogo, inclusive, 2 públicos do Botafogo nesse top 10 aí que o Botafogo teve, 2 públicos nesse Campeonato Brasileiro, um foi contra o Corinthians e o outro, caralho, agora não me lembro se foi contra o Juventude, se foi contra, enfim, mas entraram num top 10 de maiores públicos da história do Nilton Santos, do Botafogo como mandante, né? Claro, tirando ali Olimpíadas e tal, porra, eventos gerais, o Botafogo tem aí esse top 10, né, de maiores públicos da história do estádio, né? E 2 desses públicos foram desse ano, né? E uma coisa que é muito importante, né, de se ressaltar, a média. A média foi de 20 mil. Eu me lembro que no início do ano, não sei se vocês lembram, que eu em janeiro eu gravei um vídeo dizendo que a média de público ela tinha que ser diferente. O Botafogo ele não podia mais ter 10 mil pessoas por jogo. O Botafogo ele não podia mais chegar num jogo que, não tá valendo nada, o Botafogo tá mal pra caramba, colocar 2 mil pessoas. Não dá mais, não tem mais cabimento, né? O torcedor do Botafogo tem que se fazer mais presente. Dá pra se fazer mais? Dá. Mas, cara, a minha projeção era de média de 15 mil. O Botafogo teve uma média de 20 mil torcedores. Foram quase 21 mil torcedores por jogo. E a menor, se eu não me engano, o menor público do Botafogo nesse campeonato foi num jogo contra o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, a partida foi num sábado, um jogo 10 da noite de sábado, né, cara? Um horário horroroso e uma chuva, né, cara? Caiu um temporal no Rio de Janeiro aquele dia, né? O Botafogo venceu por 2-0 o Atlético Paranaense, foi um golaço do Hérisson, inclusive. Eu acho que foi o último gol do Hérisson com a camisa do Botafogo. Foi o último jogo do primeiro turno. Foram 7 mil pessoas, né? Foi o pior público do Botafogo nesse campeonato como mandante. 7 mil espectadores, 7 mil torcedores dentro do estádio. E a média do Botafogo, por exemplo, a gente tinha jogos que o Botafogo estava ali 4 derrotas seguidas, a gente colocava 15 mil pessoas. Contra o São Paulo foram 18 mil. Teve um jogo contra o Flamengo, né, que o Botafogo estava mal, foram 15 mil pessoas. Pô, ainda dá para ter mais, mano? Pô, tem que ter pelo menos 25, tem que ter 30 mil pessoas ali, uma média próxima de 30 mil, concordo. Mas por um primeiro ano de SAF, em que o clube ainda estava remendado, inconstante, não brigou por grandes coisas nessa temporada, né, a gente em jogos xoxos, né, que a gente estava desanimado, né, colocar 15, 18 mil pessoas é muito diferente de um jogo, por exemplo, lá em 2019, que o Botafogo estava em 14º lugar,
e o Botafogo não estava jogando nada, que o Botafogo enfrentou o Goiás. Eu lembro até desse jogo, o Botafogo ganhou com gols acho que do Bochecha e do João Paulo, não me lembro. Acho que João Paulo e Valência, enfim. E foram 3 mil pessoas, né? 3 mil torcedores. É muito diferente, rapaziada. Então, isso me leva a crer que a gente está levando mais torcedores para o estádio pela empolgação, pelo momento, por tudo que representa o momento de SAF, pela crença na mudança, e porque, obviamente, o Botafogo está fazendo também um bom trabalho em relação a sócio-torcedor, né, captar torcedores, fazer com que o torcedor se torne ativo a cada jogo. É isso, valeu? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Um abraço e fui!